E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kelso aqui do canal Física e a nossa aula de hoje é sobre trabalho de uma força variável e trabalho da força peso. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, clique aqui no botãozinho e no final do vídeo ou até mesmo no meio do vídeo você pode dar o joinha, beleza? Para o nosso canal poder crescer. Então pessoal, vamos lá, trabalho de uma força variável e trabalho da força peso. Bora lá. Então vamos lá, galera. Trabalho de uma força variável. Pessoal, nós vimos na última aula de trabalho mecânico. Quem não viu, vou deixar aqui o card dessa última aula, tá bom? E nós vimos o seguinte, que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Só que aí tem um pequeno problema, né? Não é que chega a ser um problema, não. Essa força, ela tem que ser constante para a gente poder aplicar essa fórmula. Então a gente não pode aplicar essa fórmula com essa força variável. Então, essa força aqui, ó, ela tem que ser uma força o quê? Constante. E a gente sabe que na maioria das vezes a força nem sempre é constante, né? Então como é que a gente faz para a gente calcular uma força, é um trabalho de uma força variável? Bom, a gente usa o método gráfico. Então nós usamos o método gráfico para poder resolver o trabalho de uma força que varia, tá? Então eu peguei aqui um gráfico, né, um bloquinho sendo puxado por uma força daqui até aqui um determinado deslocamento. Vamos colocar isso aqui. Aqui um bloquinho puxado com uma força F, certo? E aí, primeiro eu vou fazer com a força constante, para a gente poder entender, depois que chegar na força variável, a gente faz o cálculo, ok? Então vamos supor que é o seguinte, eu tenho uma força aplicada até aqui, certo? Para esse bloquinho poder deslizar aí, vamos supor que não tem atrito, somente a força F, tá? E aí ele deslocou isso daqui, ó. Então esse aqui foi o deslocamento dele. Saiu aqui do zero, ok? Deslocou até D. Então o deslocamento dele aqui, ó, é isso aqui, ó, né? Nosso deslocamento do nosso bloco. Deslocamento D, nosso vetor deslocamento, ok? Bom, beleza, Kelso. Então nós já sabemos que a força, o trabalho é força vezes E vezes cosseno de θ. Bom, se você notar aqui, tanto a força como o deslocamento, eles têm o quê? A mesma direção e o mesmo sentido, eles são paralelos. Ó. Então qual que é o ângulo entre a força e o deslocamento? Zero. Então, cosseno de zero é 1. Então, essa fórmula aqui, nós temos que o cosseno de zero é 1, certo? Vamos pegar essa fórmula aqui, então? Vamos pegar ela aqui, ó, para a força constante e vamos fazer aqui. Então, trabalho é igual a F vezes D, certo? O cosseno aqui é 0, dá 1, então F vezes D vezes 1, F vezes D. Bom, se você reparar aqui, olha aqui, galera, se vocês repararem, F vezes D, eu estou pegando essa força e multiplicando com esse deslocamento. Ou seja, estou fazendo um produto entre a força e o deslocamento, que é a nossa fórmula ali do trabalho, não é assim? Então, Kelsen, então, por exemplo, aqui, então eu tenho que eu estou multiplicando isto daqui, que é a minha força, e estou multiplicando, ou fazendo o produto disto daqui, que é o meu deslocamento. Se você olhar nessa figura, isto aqui é a base da figura, que isso aqui é um retângulo, né? Um quadrado, né? Então aqui, ó, aqui é a base da nossa figura. E aqui é a altura dessa figura. Então perceba, você tem a altura multiplicando pela base, que é o nosso deslocamento. Então aqui eu tenho a base, né? No caso aqui a altura, né? Vamos colocar o F aqui. O F aqui é a nossa altura,
ok? Então aqui eu tenho a altura, multiplicando por quem? Pelo deslocamento, que é a base dessa figura. E nós sabemos que base vezes altura, ou altura vezes base, né? Não importa aí a ordem, é a área dessa figura. Ah, Kelson, então se eu pego a base vezes a altura, que é a mesma coisa de F vezes D, eu acho a área, então eu vou achar quem? O trabalho. Exatamente. Então, nós concluímos aqui que quando eu fizer a área desta figura aqui, ó, eu estou calculando quem? Trabalho. Então, o meu trabalho, ele é numericamente igual à área da figura, né, que nós temos aqui. Então, é assim que nós calculamos o quê? O trabalho de uma força variável. Por que numericamente igual? Porque eu vou pegar somente o valor da área. Quem sabe que a área é dada em metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, mas eu quero calcular o trabalho, que é F e D. Então, aqui a gente vai pegar somente a parte numérica. Então, por exemplo, vamos supor que a área aqui deu 20. Não é 20 metros, é 20 joules, que é o trabalho, que nós sabemos que a unidade de medida de trabalho é quem? O joules. Então, é só calcular quem? A área da figura, né, do gráfico abaixo, né, dele, que é até chegar ao eixo D, certo? Então, aqui nosso gráfico é a força e aqui é o deslocamento. Vou colocar em metros, né? Geralmente é nosso sistema internacional aí. Então, toda vez que eu faço o gráfico, né, a área do gráfico, no método gráfico aqui, de força por deslocamento, eu acho quem? O meu trabalho. Daí, aqui a gente sabe que é uma força constante, mas serve para quê? Para força também variável, é desse jeito que a gente vai calcular. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó, um gráfico com a força variável. Então vou pegar aqui um gráfico, vou pegar um gráfico força por deslocamento e a gente vai fazer aqui, ó, este gráfico. Então vamos supor que eu tenho esse gráfico aí. Então os valores, vamos colocar alguns valores para ficar mais fácil para a gente entender. Então eu tenho aqui 100 newtons, aqui é 0, aqui nesse ponto aqui vai ser 8, aqui nesse ponto aqui é 12 e aqui nesse ponto 20 metros. Então eu tenho uma força empurrando uma caixa, pode ser até essa caixa aqui mesmo, empurrando uma caixa que no início ela aumenta e vai até 100, mantém um determinado deslocamento de 8 até 12 constante e depois ela vai diminuindo que eu vou cessando a minha força até chegar a quanto? Até chegar a 0 e o deslocamento de 20 metros, ok? Vamos lá? Bom, aí o que a gente vai fazer aqui, galera? Ué, trabalho né, numericamente igual a área? Calculamos essa área aqui. Que área é essa? É um trapézio. Né? Você pode dividir também em dois não, em três, né? No caso aqui, dois não, em três figuras. Você pode fazer dois triângulos e um retângulo, ou fazer a área do trapézio inteiro. Vamos fazer a área do trapézio inteiro? Então a área aí do trapézio é igual. Como é que a gente calcular o trapézio, minha galera? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Beleza? Então, vamos lá. Área não é numericamente igual ao trabalho? Então, pronto. Trabalho, né, dessa força aí, F, vamos colocar assim, é igual. A base maior vale quanto? Ó? A base maior, base menor e a altura do trapézio. Então, a base maior vale quanto? 20. Mais a base menor vale quanto? De 8 a 12. 4. Vezes a altura, que é 100, sobre 2. Né?
20 mais 4 vai dar quanto? 24. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Esse 24 eu posso cortar com esse 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar quanto? 12. 12 vezes 100, né? Então nós temos aí o nosso trabalho da força. 1.200 joules. Está aí o trabalho da minha força F, que ela é variável. Ela não é constante. Constante num certo ponto, mas toda a força que a gente for colocar, a gente vai fazer pelo método gráfico, ok? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Trabalho de uma força o quê? Variável. Então, serve para qualquer força o quê? Variável. Você tem que ter o gráfico F por D, ok? Agora vamos ver o trabalho de uma força peso. Bora lá. Então, pessoal, o trabalho da força peso, né? A gente sabe o seguinte, quando você tem um objeto se mover na horizontal, o peso é perpendicular a quem? Ao deslocamento. Aí o trabalho da força peso é quanto? 0 graus, né? Já vimos isso em trabalho mecânico. Agora, e se esse corpo estiver caindo ou se movendo na vertical? Tanto caindo como subindo, né? O que eu fiz aqui? Peguei aqui uma esferinha de massa M e ela está caindo numa determinada altura. Então ela vai cair desta altura aqui, ó. H, certo? Ela se deslocou o quê? Na vertical. Então esse H aqui é o nosso deslocamento lá do trabalho. E qual a força que está atuando nessa bolinha? Vamos supor que essa bolinha foi abandonada. Soltei ela. A força que está atuando nela é qual? O peso, né? A única força aqui é a nossa força gravitacional, que é o peso. Por que que ele está fazendo isso? Por que que ela está sendo atuada no peso? Porque tem a gravidade. Então nós temos a aceleração aqui, ó, da gravidade atuando para, né? Apontada para onde? Para o centro da Terra, não é assim? Beleza, então vamos colocar nossa fórmula de trabalho. Então aqui, ó, trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo. Bom, a força que nós estamos analisando é quem? O peso, que é a única que está agindo aqui. Vamos supor que não tem atrito, resistência do ar, não tem nada, tá, pessoal? Então, a única força que está atuando nele aqui, na esferinha, é quem? O peso. Então, a nossa força aqui vai ser quem? O peso. E o nosso deslocamento é quem? A altura H. Ela está deslocando daqui até aqui numa determinada altura, não é assim? Bom, aí se você notar, você tem o peso apontado para baixo e o deslocamento também. Então você tem o seguinte, você tem o vetor peso para baixo e o deslocamento também para baixo. Qual que é o ângulo entre eles? 0 graus. Então nesse caso aqui, o meu cosseno aqui, ó, é de 0 graus, que é quanto? 1. E é igual se eu substituo. Vamos lá. Ó, trabalho é igual a F, que é o peso, né? O deslocamento é H. E nós sabemos que peso é dado como? Qual que é a fórmula do peso? M vezes G. Então, trabalho é igual a mgh. Tá aí, trabalho da força peso na vertical. Vou colocar aqui peso. Vamos lá. Aqui, ó, trabalho da força peso ou da força gravitacional, né? Aí. mgh. É assim que nós calculamos o trabalho da força peso. Ô, Kelso, mas em vez dessa esferinha ou essa bolinha estiver caindo, e se ela for jogada para cima? Então vamos fazer isso aqui. Vamos colocar aqui a bolinha sendo jogada para cima. Vamos supor que ela está aqui no chão. Então ali, galera, a bolinha foi jogada e ela subiu até uma determinada altura. Então qual foi o deslocamento dela? O deslocamento dela foi este daqui, ó, para cima. A nossa altura que ela atingiu foi essa altura H, que é também o nosso deslocamento, só que na vertical, né? Vamos desconsiderar a força que está sendo aplicada aqui, certo? Para lançar a bolinha. Bom, nós estamos aqui, analisando somente a força o quê? Somente a força peso. Então vou tirar essa força aí que está, né, lançando a bolinha para cima. Bom,
Então, se a gente for analisar, a única força que está atuando na bolinha aqui, na esferinha, é quem? O peso. Durante todo o percurso, você tem qual força? A força peso. Por causa de quê? Da nossa gravidade. G. Certo? Nossa gravidade aqui, ó. G. Bom, aí vamos lá. Vou colocar de novo na nossa forma de trabalho. Então, trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo. Bom, agora olha que interessante. Eu tenho o peso apontado para baixo e o deslocamento para onde? Para cima. Então, meu peso é para baixo e o meu deslocamento que antes era para baixo, agora é para onde? Para cima. Qual que é o ângulo entre eles? Ó, 180 graus. Então, nesse caso, cosseno de 180 é igual a menos 1, né? Igual aqui, ó, a menos 1. Vamos colocar na forma, então? Vamos lá. Vai ficar trabalho é igual a força peso vezes o deslocamento, H, vezes o menos 1, que é o cosseno de 180, né? Então, trabalho é igual, o peso é M vezes G e H. Como aqui é o menos 1, pronto. Então, o trabalho dessa força aí, peso, é o quê? Negativo. Vou colocar aqui, ó. Ok, Alson, então tem duas situações para o trabalho da força-peso? Sim, na vertical, né? Como movimentos são movimentos na verticais. Sim, tem. Você tem o trabalho da força-peso quando ele está a favor, né? Quando o objeto está caindo a favor da gravidade, e quando o objeto está indo, subindo contra a gravidade. Então, quando está a favor, o trabalho da força-peso é o quê? Positivo. Quando ele está indo, subindo, né? Está indo contra a gravidade, o trabalho da força-peso é negativo. Ok? Agora a gente tem uma situação interessante que é a seguinte, que o trabalho da força gravitacional, no caso, a força nossa, peso aqui, ela não depende da trajetória. Então vou fazer uma situação que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, a mesma esferinha ali de massa M, né? Eu esqueci de colocar aqui, ó, massa M. Eu tenho a esferinha aqui de massa M. Nesta situação aqui, ó, vamos supor que aqui é o solo, ok? Então ela está fazendo isso aqui, ela está descendo uma rampa, aqui, ó. E a mesma esferinha, a mesma bolinha aí, ó, de massa M, caindo na vertical mesmo, ó. Certo? No mesmo local, né? Então a nossa gravidade aqui, ó, G, atuando para cá, para baixo, né? Sempre apontado para o solo, para o centro da Terra. Bom, eu tenho aqui, analisando o trabalho da força-peso, eu tenho aqui o peso apontado para onde? Para o centro da Terra, e o peso apontado para onde? Para o centro da Terra, certo? Qual dessas situações você tem um trabalho maior ou menor? Você vai olhar assim e falar assim, Kelso, bom, o peso das esferinhas, das bolinhas é o mesmo. Eles estão no mesmo local, onde a gravidade é G. Aqui, ó, mgh. E eles estão caindo na mesma altura. Então, ambos aqui, ó, estão caindo na mesma altura. A altura deles aqui, H. Ô, Carlos, mas esse aqui está escorregando assim, ó, numa rampa, né? A distância aqui é maior. Mas a gente não está olhando a distância. A gente está olhando o deslocamento, o vetor deslocamento H, que é o nosso D. Então você não vai olhar a distância, você vai olhar o vetor deslocamento. E o vetor deslocamento, quando a esferinha aí, né? A gente for analisar o peso, ela está, ó, caindo e aqui ela está caindo. Então, o trabalho da força-peso, vamos colocar aqui como sendo situação 1 e aqui como sendo situação 2, né? Então, o trabalho da força-peso na situação 1 é igual ao trabalho da força-peso na situação 2. O que nós concluímos? O trabalho da força
peso, da força gravitacional, não depende da trajetória, e sim somente da massa, do local, que é a gravidade, e do deslocamento H na vertical. Ok, galera? Então tá aí. Trabalho de uma força variável e trabalho da força peso. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de dar aí o joinha para o canal poder crescer. Não se esqueça também de se inscrever no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.